14. Quem trouxe a sua Bíblia? A Bíblia física, a digital. Quem trouxe a sua Bíblia? Nós somos soldados, igreja. E nenhum soldado vai à batalha sem a sua arma. O soldado que for para a batalha sem a sua arma morre. Até aquele que a função dele é cozinhar, ele tem a sua arma atrás. Até aquele que a função dele é curar as feridas dos colegas, dos irmãos que foram abatidos, feridos durante a guerra, ele tem a sua arma atrás. Caso o inimigo apareça de surpresa. Então o crente é um soldado. Efésios vai dizer que nós devemos nos revestir da armadura de Deus. Então não venha para a casa do Senhor sem a tua Bíblia, seja física, seja digital. Porque se você vem à casa do Senhor sem a tua Bíblia, pode ser que você esteja a demonstrar algo que você não faz em casa, que você não lê a palavra. Não seja um crente domingueiro, que só lê a palavra no dia do culto, domingo, na terça, na quinta. A palavra de Deus é alimento para a nossa alma. Todos os dias nós acordamos, nós macabichamos, almoçamos e jantamos para alimentar o nosso corpo físico. O nosso homem espiritual precisa ser alimentado e a nossa comida é a palavra de Deus. Na palavra de Deus nós vamos ter as promessas de Deus, nós vamos ter a presença do Senhor, nós vamos saber quem é Deus para nós e saberemos quem somos nós para Deus, quem somos, o nosso valor. Porque o mundo não nos dá o devido valor. Para o mundo nós somos desprezíveis, nós somos ninguém. A palavra vai dizer que Deus deu a sabedoria àqueles que não eram para confundir os sábios. A nossa sabedoria vem de Deus, mas é necessário que você tenha a tua arma. Senão, diante da tentação, como você vai dizer, está escrito, se você não leu? Onde está escrito? De ouvir o pastor falar? De ouvir alguém falar? A palavra, Timóteo recebeu um conselho: examine as escrituras. Nem tudo que se fala é o que Deus disse que é. E para você saber se é de Deus ou não, tu tens que estar munido, tens que ter a sua Bíblia. Então, irmãos, vamos adquirir as nossas Bíblias, amém? É uma comida para o nosso espírito que vai nos levar para o céu. Então, vamos ler em João 14, 16, 18. Depois vamos pular para o versículo 26. E preparem também Atos 2. Ok? Assim diz a palavra do Senhor em João 14, 16, 18 e em diante. E assim diz: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, e vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. E aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e manifestarei a ele. Versículo 26. Vamos para o 24. Amém? Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. E vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz.
paz vos dou. Não vos la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Amém? Amém. Nós vemos aqui Jesus prometendo o Espírito Santo como Consolador. E em Atos 2, nós vamos ver como é que o Espírito Santo desceu. Amém? Atos 2 diz assim a palavra do Senhor. Não encontramos? Aleluia. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Vamos assim, igreja. Amém. Altíssimo Deus e Pai, muito obrigado porque o Senhor é Deus. Muito obrigado, Senhor, porque desde a antiguidade ainda não se viu e jamais se verá ou se ouvirá de um Deus que trabalha para o seu povo, de um Deus que trabalha para aqueles que o servem. Porque, Senhor, a tua palavra vai dizer que o Senhor dá aos seus amados, o Senhor nos dá enquanto nós dormimos. Então, Senhor, nós queremos nos deleitar na tua palavra. Queremos agradecer, Senhor Jesus, por teres descido a essa terra, por teres nos salvo, porque sem o Senhor estaríamos perdidos. E o Senhor, sabendo que ovelhas sem pastor dispersam-se, o Senhor não nos deixou órfãos, o Senhor nos deixou o Espírito Santo. Obrigada, Espírito Santo, porque ainda estás aqui conosco. Obrigada, Espírito Santo, porque tu nos convences do nosso pecado e tu nos convences que nós somos salvos no nome de Jesus. Nos convences que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só e que brevemente o leão da tribo de Judá rugirá e virá buscar a sua amada igreja. Amém. Te agradecemos, ó Deus, por tudo. Espírito Santo, toma esse lugar. Usa, Senhor, os vasos quebrados. Usa esse vaso, Senhor amado, e refaça conforme te apraz, meu Pai. É o teu povo, Senhor. É a tua palavra, meu Pai. Pai, fale aquilo que o Senhor quer falar. Preencha-nos, Senhor. Consola-nos, Senhor. E acima de tudo, Senhor amado, nos discipline para que nós possamos andar sempre retos na tua presença, buscando a santidade, como porque o Senhor é santo. Te agradecemos, ó Deus. Espírito Santo, toma esse lugar. Fala para o teu povo, Pai. Fala para o teu povo, porque o teu povo tem fome e sede de Deus. Obrigado, Deus, porque não temos mais aonde nos refugiar, Pai. Obrigado, Senhor, porque não temos mais aonde ir. E para onde iremos se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Te agradecemos, nosso Deus. Fala, Pai, para o teu povo, em nome de Jesus. Amém. 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 A pregação que eu trouxe hoje, a palavra que eu trouxe hoje, tem como tema a promessa do Consolador. Amém. E como nós lemos em João, ali Jesus vai falar então, depois de ter quase cumprido o seu chamado, a sua obra, né? Sabendo ele que havia de morrer, cada vez que ele falasse que haveria de morrer e ressuscitar e ir para os seus discípulos ficavam tristes. Ficavam tristes porque Jesus era o mestre deles. Amém? Amém. E nós sabemos que quando um pai está em casa, uma mãe está em casa, um tio, alguém que a gente muito ama, muito estima, quando essa pessoa está em casa e de repente diz, eu tenho que ir embora ou vou sair, nós não queremos deixar essa pessoa ir embora. Nós não queremos deixar essa pessoa sair porque essa pessoa nos faz bem, nós amamos, nos faz falta. Então os discípulos sentiam-se sozinhos. A uma dada altura, Pedro ainda disse, Senhor, não fala mais assim, que vais morrer. Amém? E nós sabemos que Pedro é Pedro.
você quiser saber mais quem é Pedro, leia a palavra de Deus, amém? Aqui tem tudo, desde o primórdio até a vinda e a descida do Espírito Santo. E tem também sobre a segunda vinda de Jesus, amém? Leia a palavra, irmão. Então, Jesus sentiu e viu a dor que isso causava aos seus discípulos. Mas os seus discípulos não conheciam o coração de Jesus. Não conheciam os pensamentos do Senhor. Porque a palavra vai dizer que os pensamentos do nosso Deus são maiores, são mais elevados. O Senhor nos dá muito mais do que aquilo que nós pedimos, pensamos ou esperamos. E muitas das vezes o Senhor, quando nos dá, a gente diz: uau, nem eu esperava isso, nem eu pensei isso, afinal eu precisava. Porque Deus tem as melhores coisas para nós, porque Ele sabe o fim que nós desejamos. E todos nós desejamos a felicidade nesse mundo. Todos nós desejamos a comunhão com Jesus. Todos nós desejamos coisas boas para a nossa vida, para os nossos irmãos, para aqueles que nos rodeiam. Então Jesus, vendo isso, Jesus vai agora falando a esses discípulos que estão começando a ficar tristes, né? Porque o tempo vai chegando e Jesus vai lhes preparando que Ele vai morrer, que Ele tem que morrer para acabar de cumprir a missão. E eles estão vendo que o tempo vai chegando. Quando Jesus morrer, Ele vai ressuscitar, entre aspas, porque eles também não acreditavam, porque o homem não acredita enquanto não vê. Nós temos Tomé como exemplo, porque nós somos muito visuais e a carne e o espírito batalham por causa disso, porque o nosso espírito, ele comunica-se com quem lhe deu. A Bíblia vai dizer que o Senhor, quando formou o homem, Ele soprou sobre as suas narinas o sopro de vida, e foi espírito de vida, e nós então passamos a ser almas viventes. Logo, o nosso espírito comunica-se com Deus, porque Deus é espírito. Mas o nosso corpo, porque foi formado da base da terra, ele é muito visual. Ele tem que tocar, ele tem que sentir. E eles ouviam o que Jesus falava, mas tinham uma certa dúvida. Porque como é possível alguém morrer e ressuscitar? Nunca se viu antes. Ninguém morre e ressuscita. Nunca se viu antes. Tanto é que quando Jesus, aquele rico, vai falar com ele, acho que é Nicodemos, e Jesus diz assim, ele diz: bom mestre, o que é necessário que eu faça para entrar no reino dos céus? O Senhor disse: nasça de novo. Ele ficou: uau, nascer de novo. Senhor, é possível alguém voltar ao ventre da sua mãe? Então nós vemos que aquela altura, porque nós não tínhamos o Espírito Santo ainda, o Espírito ainda não estava conosco, muitas das coisas que Jesus falava não entendiam, não nos era revelado ainda. Por isso muitas das vezes Jesus falou em parábola, mas havia de descer o Espírito Santo primeiro para não ficarmos sós, porque Jesus é o bom pastor, mas a missão dele depois da morte e ressurreição teria que terminar para que o Espírito então voltasse, para que se cumprisse a sua palavra que disse que vão, fiquem em Jerusalém e façam discípulos, não é? Façam discípulos, testemunhas. Vocês serão minhas testemunhas de Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. Mas para que isso acontecesse, havia necessidade do Espírito Santo descer. Porque se o Espírito Santo não descesse, os apóstolos, os discípulos, haveriam de se dispersar. E eles temporariamente dispersaram-se quando Jesus morreu. Porque nós vamos ver na Bíblia que as mulheres foram até o túmulo. Onde é que estavam os homens que andavam com Jesus? Todos dispersos. Pedro a chorar e a se lamentar porque negou Jesus 3 vezes. Tomé ali a fazer as suas ideias. Ele disse que morreu, que ia morrer, depois iria de ressuscitar. Quero ver. Porque Tomé não pensou na altura, a dizer, naquele momento que viu Jesus, ou quando lhe disseram que Jesus ressuscitou, ele não pensou logo, não. Se eu não ver as marcas nas mãos e nos pés, eu não é o meu Senhor. Não, ele já foi pensando. E quando chegou àquela altura, então, ele só falou o que já havia no seu coração. Porque a palavra vai dizer que o homem fala do que está cheio do seu coração. Amém? Então, o Espírito Santo, ele tem a maior consequência
foi expulso porque ele queria roubar a glória do Senhor. Deus não divide a sua glória. Deus não divide a sua glória. Não importa quem for, Deus não divide a sua glória. E nós vamos ver na Bíblia que Jesus nunca disse que a glória é minha. Ele sempre disse o Pai, o Pai, o Pai. E Jesus e Deus e o Espírito Santo estão no mesmo. É Deus, mas Jesus testifica acerca do Pai e o Espírito testifica acerca de Jesus Cristo. Amém? Deus vai dizer, esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Jesus vai dizer, escuta o que o Pai diz. E o Espírito vai dizer, escuta o que Jesus disse. Jesus fez uma oração muito importante, pedindo ao Pai que nos protegesse, porque nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Ele pediu, Pai, esses que me deste, não deixa eles se perder. Então, meus irmãos, quem beneficia com a salvação somos nós. Porque Satanás, quando ele é arregaçado do céu para a terra, ele desceu com muito ódio. Porque primeiro, ele viu o erro que cometeu, perdeu toda a sua beleza. Se nós formos a ver hoje nos livros de ilustração, Satanás é feio, é escuro. Porque o pecado é feio. E ele viu Adão e Eva todos felizes no paraíso e disse o quê? Nunca. E apanhou Adão distraído e a Eva solitária. E nós temos, então, a queda do homem. A terra é nossa. Foi-nos dada. A terra foi-nos dada, mas nós oferecemos aquilo que Deus nos deu de mão, de bandeja. Por causa de uma fruta proibida. Tantas frutas, mas só aquela mesmo é que nos fez perder a imortalidade, a comunhão com Deus, a graça de vermos o Senhor às 17 horas, às 18 horas, descer no jardim para conversar com o homem, por causa da glutonaria dos olhos, a consciência dos olhos, só quer comer tudo. Aqui também temos uma lição, cuidado com o que a gente vê. Cuidado com o que a gente ouve e cuidado com o que a gente come. Nem toda comida bonita é boa. Nem tudo que parece formoso aos nossos olhos é bom. Nem tudo que a gente ouve é para nos engrandecer. Às vezes é para nos tirar do caminho de Deus. É para nos tirar da proteção do Senhor. Então, graças a Deus, glória a Deus, porque nós temos o Espírito Santo que não dorme, não pestaneja, está conosco dia e noite. Então, meus irmãos, vamos nos santificar. Amém? Vamos nos santificar, porque o Espírito Santo, ele tem sentimentos. Ele tem coisas boas também para nos dar. Ele tem dons espirituais para nos dar. Ele tem os dons de língua. Ele tem o dom de visão. Ele tem os dons do amor. Ele tem muitos dons para nos dar. E acima de tudo, o nosso corpo tem que estar limpo pelo sangue de Jesus, para que Ele habite em nós. O Espírito Santo não está aqui de lado, Ele está dentro de nós. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então é necessário que a gente lave todos os dias no sangue de Jesus esse corpo. Tenha de comer todos os dias com a palavra do Senhor. Moisés, quando morreu, Deus falou com Josué e disse: Josué, meu servo Moisés é morto, mas ser firme e corajoso, que eu serei contigo. Simplesmente não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda. E medita na lei, na minha palavra de dia e de noite. Há tempos difíceis na nossa vida. Há lutas, há incertezas, há conquistas e há derrotas. E o ser humano é muito bom em encontrar culpados nas suas coisas erradas. Nunca vamos dizer que a culpa é minha. A culpa é sempre de outrem. Mas aquele que espera no Senhor, aquele que agrada ao Senhor, aquele que tem comunhão com o Espírito Santo, ele vai dizer assim: Senhor, não sei o que fazer. Perdi
estou ferido, não tenho palavras, mas eu creio que tu estás aqui comigo, que tu me consolas e que no tempo certo, no teu tempo, farás acontecer e me darás a vitória tão esperada. Há muitas promessas na palavra do Senhor. Há muitas promessas na palavra do Senhor. Deuteronômio 28 e 29 estão cheios de promessas, mas também estão cheios de maldições, se nós não cumprirmos aquilo que o Senhor falar. E a palavra vai dizer que as promessas, as bênçãos nos seguirão. Seguirão os nossos filhos, seguirão os filhos dos nossos filhos, até 1000 gerações. É muita promessa. Mas por que será que muitas das vezes nós não vivemos nem metade dessas promessas? Por que será? Se eu não me engano, eu li em algum lado que a palavra, que a Bíblia está cheia, acho que de 300 e alguma coisa, promessas de Deus para nós. 300 e só de promessas de Deus para nós. Deus não precisa dessas promessas para Ele. Ele quer nos dar o melhor, porque Ele é o melhor. Então quem se beneficia com a salvação somos nós. O que custa entregarmos a nossa vida completamente a Jesus? O que custa deixar a fofoca? O que custa deixar aquilo que não é teu? O que custa deixar aquele vício que te priva, que te tira da presença, que ocupa um espaço maior na tua vida do que Deus? O que custa deixar as coisas aparentemente boas do mundo, mas que o seu final é amargo para seguir a Deus? Eu nunca vi alguém que serviu a Deus e se deu mal. Eu nunca vi ninguém que serviu ao Senhor Jesus e passou fome, passou nudez. Se você estiver no deserto, vais passar fome, vais passar nudez, mas o deserto é um local de aprendizado, de refinação. Tão logo saias desse deserto, sairás diferente, sairás maduro, porque Deus disciplina aqueles que amam. Deus tem muita paciência. Amém? Mas há um tempo determinado. A palavra de Deus vai dizer: trabalhe enquanto é dia, porque a noite vem em que você não vai poder trabalhar. Aparentemente está falando do dia e da noite, mas espiritualmente o sentido dessa palavra é: enquanto você tem vida, louve ao Senhor, escolha ao Senhor, faça a obra de Deus, agrada ao Espírito Santo, santifique-se, porque quando você morrer, que é a noite, você não vai louvar ao Senhor. No céu, na sepultura, ninguém louva ao Senhor. No céu, descansas nos braços do Pai Abraão. Se você trabalhou para o Senhor enquanto foi dia, porque se você não trabalhou para o Senhor enquanto foi dia, a Bíblia simplesmente diz que vai para o lago do fogo e enxofre. É a Bíblia. E nós temos esse exemplo entre o rico e Lázaro. Então muitas das vezes nós sabemos que não estou bem. Aquela pessoa que eu conheço não andou nos caminhos do Senhor. E quando morre queremos encomendar a alma para Deus. Esquece. Aquela alma não foi para Deus, não. Vai estar diante de Deus naquele grande dia para justificar as suas obras, porque tanto aquele que andou no caminho do Senhor como aquele que não andou comparecerão no grande tribunal de Deus, e cada um vai receber a sua recompensa segundo as suas obras. Mas naquele momento esse não está com o Senhor, está lá já a torrar, a pedir para Lázaro, pelo menos então, só pôr o dedinho na água para lhe dar, porque há muita sede. O dia é agora. O dia de escolher o Senhor é agora. Quando a noite chegar, se a noite te encontrar na discoteca, se a noite te encontrar com o marido da outra, se a noite te encontrar na fofoca, tu vais para o inferno. E quem disser outra coisa está a mentir, porque a palavra do Senhor diz isso, no exemplo do rico e do Lázaro. Muitas das vezes nós queremos ser perfeitos, não queremos chocar, mas a palavra do Senhor
choca. Porque só quando nós somos chocados, só quando nós somos nos mostram diante de nós o nosso pecado, a nossa podridão, só assim é que a gente reconhece e se lava. Mas há uma verdade dolorosa, que a mentira disfarçada e que lá no fundo está a apodrecer, está a cheirar mal, vai te levar para o inferno, meu irmão. Vai te levar para o inferno, meu irmão. As máscaras. Nós cristãos somos muito bons em pôr máscara. Máscara de santidade, máscara de bondade, máscara do que mais ora, máscara do bonzinho. Mas na nossa intimidade, a nossa intimidade lá em casa com Deus, como está? O nosso altar com Deus, como está? A tua Bíblia, se calhar você só tira o pó no dia de vir para a igreja, nem abre. Tem Bíblias aqui riscadas, um asterístico, uma sinalização de uma palavra boa que te agradou naquele dia. Não deve ter. Esse é o nosso segredo. Esse é o nosso segredo. E é o segredo que conta. Porque aqui só são 2 ou 3 horas. Mas nós temos 24 horas com nós mesmos, se assim se pode dizer. E nessas 24 horas em que o pastor não está. Nessas 24 horas em que o irmão Antônio não está. Mas Deus está lá. O que é que você tem feito? O que é que nós temos feito? Temos orado, temos lido a palavra, temos sido justos, temos feito transparecer os frutos do Espírito Santo na nossa vida, a bondade, a mansidão. No nosso emprego, somos bons empregados. Ou só vamos lá matar tempo para no fim do mês ganharmos o nosso dinheiro? Também tem palavra para o empregado. Tem palavra. A palavra vai dizer, faça o teu trabalho como se estivesses a fazer para o Senhor. Porque mesmo naquele tempo, e os irmãos podem constatar isso, ou em Atos, ou depois do livro que vem de Atos, tem palavra para servos. Porque há irmãos que foram salvos, acreditaram na palavra do Senhor e tinham servos, escravos. Mas esses escravos também converteram-se. Mas não queria dizer, não quer dizer que deixaram de ser escravos. Houve uma palavra para eles. Respeitem os vossos senhores. Senhores, respeitem os vossos servos, que também são vossos irmãos, não é? E vocês servos, respeitem os senhores e façam o vosso trabalho como se vocês estivessem a fazer para Deus. Não faça como se para ele dissessem, ele é meu irmão, não vou fazer, é meu irmão, está tudo bem. Não, faça como se estivesse a fazer para Deus. E nós, para Deus, nós temos que entregar a excelência, a perfeição, a santidade. Por isso devemos trabalhar bem enquanto é dia e enquanto ainda somos jovens. Amém? Então, tudo isso nós faremos, seguiremos, se o Espírito Santo estiver em nossos corações e se nós dermos ouvidos ao Espírito Santo. Porque muitas das vezes o Espírito diz, não faça isso, mas a nossa teimosia nos insiste em fazer, porque queremos satisfazer as vontades da carne. Mas glória a Deus, porque nós temos um Deus que nos ama muito e que todos os dias Ele bate a porta. Há um toque de Jesus na porta do seu coração. Há um toque de Jesus na porta do seu coração. Abra o seu coração, deixa Ele entrar, porque quando nós abrimos o nosso coração para Jesus, Jesus não entrará sozinho. Entrará o Pai, entrará o Filho e entrará o Espírito Santo. Amém? Então, que nessa noite a gente possa convidar o Espírito Santo para ser o nosso Consolador, o nosso companheiro, para ser aquele que nos faz, que nos lembre do sacrifício de Jesus, das promessas de Jesus. E a maior promessa que Jesus nos deu é que Ele virá buscar a sua igreja. Ainda em pouco tempo, e já daqui a pouco, veremos o nosso Rei descendo sobre as nuvens. Não entristeçamos o Espírito Santo, meu irmão. Jesus deu uma advertência.
nos capacitar. Ele tem também a missão de nos convencer de que nós somos pecadores e que a salvação está em Cristo Jesus. Ok? Porque se nós não admitirmos os nossos erros, se nós dissermos, mas eu sou uma boa pessoa, eu não ofendo ninguém, eu sou um bom cidadão, não tenho nenhum recorde na polícia, nunca fiz nada de mal, então eu vou para o céu. O Espírito Santo vai te dizer, não, sem Jesus você não vai. Porque o caminho, a verdade é Jesus. Sem Jesus você não vai. E também deixe de ser orgulhoso, porque não são pelas tuas obras que tu serás salvo. Tu serás salvo confessando o nome de Jesus. Então, o Consolador está aqui. Quando nós estamos com saudades do Senhor Jesus, quando nós estamos com fome, sede, quando nós estamos na angústia, quando nós estamos naquela luta que parece que não acaba, naquele deserto, naquela noite que amanhã nunca mais chega, o Espírito Santo diz assim, fica firme, continue a orar, louva, troca as lamentações por louvor, troca a murmuração por adoração, troca as lágrimas por meditação. Esse é o Espírito Santo. Amém? E vocês vão ver a forma gloriosa como o Espírito Santo desceu. A palavra vai dizer, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Assim um lugar como esse. Todos reunidos no mesmo lugar. Portas fechadas, janelas fechadas, em silêncio, porque os discípulos eram perseguidos. Porque naquela altura o Evangelho de Jesus era considerado blasfêmia, porque ia contra os mandamentos de Moisés. Então eles se reunirem sem um mestre. Por isso, todos aqueles inimigos de Jesus, eles tudo fizeram para que Jesus fosse morto, porque sabiam que, tirando o cabeça, as ovelhas dispersam-se. Eles não estavam interessados nos discípulos, nas pessoas que Jesus salvou. Eles estavam interessados em Jesus, porque a confusão era Jesus. Amém? Então eles tinham que se reunir em um sítio escondido, com códigos de toque de porta. Amém? Com códigos de oração. Se calhar não tinham a liberdade que nós temos hoje de ter microfone, de cantar, de andar com a Bíblia. Não tinham. Vocês vão ver que naquela noite em que Jesus foi capturado, olharam para Pedro e disseram, tu és um deles, a tua aparência é como ele, o teu falar, o teu jeito. Então se calhar muitas das vezes eles tiveram que se camuflar para não serem descobertos. Logo, o Espírito Santo desce naquele lugar. A palavra está a dizer assim, de repente veio um som. Acho que se de repente vier aqui um som, nós não vamos assustar, porque infelizmente temos aqui o outro som. Mas imagine nós, irmãos, naquele tempo, naquele dia, eles orando, tudo fechado. Se calhar era meia-noite, onde tudo acontece, a viração de um dia para o outro. E de repente veio um som, como um vento impetuoso. Vocês conseguimos ver como o Espírito Santo desce de uma forma gloriosa? Se calhar nós vamos nos perguntar, mas quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus. A palavra vai dizer que há três que dão testemunho de Jesus, da palavra: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós não conseguiremos separar o Espírito Santo da Trindade. E também não vamos conseguir explicar como Deus é três em um. Isso não se entende com os ouvidos mortais. Isso entende-se pela fé. Porque a fé é loucura. Paulo já disse, a fé é loucura. É loucura nossa estarmos aqui sentados a falar de um Jesus que ninguém viu. É loucura. É loucura nossa nós dizermos que Jesus cura, salva, liberta, quando nós não vimos. É loucura. Mas nós somos loucos pela fé. Por isso que a palavra vai dizer que o Senhor deu as coisas grandes, os maiores segredos, às pessoas insignificantes, ínfimas, aquele que ninguém dá valor, para confundir os sábios. Jesus já aos 12 anos, ele já discutia com sábios.
alguém de 12 anos com tanta eloquência, tanta sabedoria. Infelizmente, ele veio para os que eram seus, mas os seus o negaram, não o receberam. Glória a Deus por isso, porque nós que não éramos chamados, nós que éramos errantes, nós vimos que esse é o Messias que o povo de Israel espera, e negaram, e nós o recebemos. Por isso é que naquele dia, quando ele entra em Jerusalém, naquele montado no burrinho, e as pessoas punham mantas, panos, folha de bananeira, folha de palmeira, dizendo Hosana, Hosana ao rei. São poucos que se aperceberam que o Messias, que é descrito do Gênesis até aos reis, onde termina o Velho Testamento, havia chegado. E nós temos a graça de ver esse Jesus. E nós temos a graça de sermos consolados pelo Espírito Santo. Amém. O povo antigo só ouvia falar de Jeová e de um Messias. Nunca ouviram falar do Espírito. Nunca. Mas o Senhor dizia que acontecerá que nos últimos dias derramarei o meu Espírito. Os vossos jovens, as vossas crianças, os vossos mancebos terão sonhos e visões. E eles olhavam para aquilo e diziam, sonhos e visões, Espírito é qual? É esse Espírito que está aqui em Atos 2. É o Espírito Santo. E nós, essa geração, tem a graça de viver com o Espírito Santo. Essa geração tem a graça de ter o Espírito Santo que ora por nós. Porque nós não sabemos orar. Nós não sabemos falar. Nem falar nós sabemos. Mas o Espírito Santo ora por nós. Leva as nossas orações com gemidos e espremidos diante do Pai. Amém? Amém. Então, esse Espírito, como já disse, é Deus. E logo, ele é um ser espiritual, mas é um ser. Tem sentimentos, tem vida, é ferido, a gente se alegra também quando seguimos tudo que a palavra do Senhor vai dizer, mas também ferimos quando pecamos, quando desobedecemos. Amém? Então, é o Espírito Santo que fala no nosso coração. Não desista. Ainda há esperança. Há uma luz no fim do túnel. É o Espírito Santo que fala no nosso coração. Vai à casa do teu Pai. Porque muitas das vezes a carne e o Espírito militam. A carne está cansada. A carne quer dormir. A carne quer ficar no cadeirão. Quer assistir coisas inapropriadas. E o Espírito Santo está dizendo, isso não é para ti. Lembra-te do que a palavra diz. Que tudo podes naquele que te fortalece. E que você pode tudo, mas nem tudo te é lícito. Faça escolhas certas. Por que você quer ficar aqui nesse cadeirão enquanto os teus irmãos estão lá na casa de Deus tributando louvor? É necessário que você vá à casa de Deus, não para ser visto, não para ver, nem para assistir, mas para nos confortarmos uns aos outros. Nós não viemos aqui perder tempo. Nós viemos aqui para adorar o nosso Senhor em conjunto, para ouvir os problemas uns dos outros, para orarmos uns pelos outros. Nós somos como carvão. Se você tirar uma brasa à parte, essa brasa vai apagar. Mas se você meter tudo junto e soprar a cinza, a brasa, o carvão, essa fogueira jamais se apagará. Então, o crente que fica em casa, o crente que se desvia, o crente que deixa de seguir a Jesus, ele apaga o fogo. E nós vamos ver que a Bíblia vai referir-se ao Espírito Santo também como fogo. Está aqui. Ele é fogo. Em outros livros vamos ver o Espírito Santo simbolizado em azeite. É como azeite que desce na barba de Arão. Amém? Amém. É o Espírito Santo. E também às vezes vamos ver o Espírito Santo simbolizado como a água. Ezequiel, quando
quando esteve no lago, ele foi entrando e entrando. E a água primeiro estava no calcanhar e foi subindo. Isso fala da nossa intimidade com o Espírito Santo. E se nós somos íntimos do Espírito Santo, nós somos íntimos do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque Ele é Deus e Deus é três em um. Logo, quando nós adoramos o Espírito Santo, nós estamos a adorar a Deus, nós estamos a adorar Jesus, nós estamos a adorar a Ele. Porque o Pai é o justo juiz, o Filho é o nosso advogado e o Espírito é o nosso consolador. Amém? Então, meus irmãos, é importante nós sabermos quem somos nós para Deus. O quão importante nós somos para Deus. Não significa que Deus deixe de ser Deus se nós não lhe adorarmos. Não, jamais. Porque Jesus disse que se eles não adorarem, as pedras vão adorar. Então, nós nascemos, Deus nos fez para a sua glória, para o seu louvor. Foi um favor imerecido. Graça. Graça significa favor imerecido. Nós não merecíamos. Você não merecia. Eu não merecia. Mas a graça, o amor de Jesus, o amor do Pai, que vai dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, único, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus já é eterno. Quer você aceite Ele ou não, Deus é eterno. Mas quem ganha mais adorando a Deus? Quem se favorece mais adorando a Deus? Quando nós temos problemas, quando aquele nosso inimigo não deixa de nos perseguir, quando aquela inimiga não deixa de nos perseguir, quando aquelas palavras de maldição, quando aquelas alianças que foram fazendo no passado e que você não estava, vêm cobrar, quando você manda fogo, é fogo de quem? Então quem beneficia com a salvação? Quem beneficia-se com o amor de Deus? Satanás é o nosso inimigo primordial, porque ele não conheceu a essência de Deus. Satanás era o anjo ou o querubim mais bonito. Ele era lindo. Ele passava e ao andar ele emitia sons. A música, a beleza, ele era lindo. E porque tudo passava por ele, ele achou que poderia usurpar o lugar de Deus. Achou que eu sou lindo, sou poderoso, então eu vou subir acima daquele que me fez. Satanás não entendeu uma coisa, ele esteve no céu, mas ele não entendeu que Deus é onisciente, sabe tudo, omnipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo, onipotente. Deus tem essas características que ninguém mais tem. Nem Miguel tem, que Miguel significa quem ousa ser como Jeová. Satanás não entendeu isso. E ele quis subir acima, ele quis roubar a glória que não era dele. O problema de Satanás foi que ele ouviu atrás da porta quando Deus disse: façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. Ele se achando o mais lindo, o mais bonito de todos os querubins. Ele disse: quem é esse que Deus está a fazer segundo a sua imagem e semelhança? Vai ser mais bonito que eu? Não pode. Mas ele não entendeu. Aí está o perigo de ouvir atrás da porta. Porque nem sempre vais ouvir todo o contexto, toda a conversa. Vais ouvir metade. E essa metade poderá te levar ao erro, a má interpretação. Poderá te levar a pecar, a se afastar de Deus, a ter um coração amargo perante o seu irmão.
A conversa que você não foi chamado não é para ti. Saia de trás da porta. Saia de trás. Pecar contra Jesus tem perdão. Mas o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. Não entristeçamos o Espírito Santo. E como é que a gente peca contra o Espírito Santo? Quando a gente ignora os avisos do Espírito Santo. Quando a gente faz as vontades, as nossas vontades, mesmo aquela voz dizendo, isso está errado, não faça isso, passe aqui. Quando a gente blasfema contra o Espírito Santo. Esses são os pecados que não têm perdão. Quando nos afastamos e dizemos assim, Jesus, Deus, Espírito, eu não quero nada convosco, eu vou viver a minha vida, vou naquela festa, vou vestir o que quiser, faço o que quiser, porque o corpo é meu corpo, minhas regras. Nós estamos a pecar contra o Espírito Santo. E depois o nosso coração fica como um terreno em que muita gente passa e depois fica sólido. Já não ouvimos mais o Espírito. A semente da palavra já não cresce. Tenhamos a atenção que o Espírito Santo da Trindade é o ser mais sensível. E Jesus nos advertiu, não entristeçais, não pequeis contra ele, porque esse pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. Por mais que você chore, se arrependa, não tem perdão. E ai de ti, se você pecou contra o Espírito Santo e a noite chegou, vais para o inferno. Porque você sequer tiveste a oportunidade de dizer assim, Espírito Santo, eis-me aqui, eu aceito Jesus. Não entristeçamos o Espírito Santo, amém? Amém. Devemos dar glória a Deus porque Ele não nos deixou só. Porque nós temos um pastor que se lembrou de nós. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Até aqui a palavra do Senhor.